Oi pessoal, meu nome é Emanuel Bento, sou repórter de cultura aqui do Diário de Pernambuco e vou apresentar o de 1 a 5 com a temática de livros LGBTs. O gancho é justamente a polêmica da Bienal do Rio de Janeiro, na última semana, e também a Parada da Diversidade, que foi realizada em Pernambuco, na Avenida Boa Viagem, no último domingo. Vamos começar com o livro O Quarto de Giovanni, de James Baldwin, norte-americano. Esse livro é um clássico porque foi lançado em 1954, quando a homossexualidade era bem mais tabu do que é hoje. Então no livro você consegue sentir isso. É uma outra ótica, uma outra visão e um outro tempo sobre esse tema. A história acompanha um rapaz chamado David, que é heterossexual até então e faz uma viagem para Paris, A namorada dele fica na Espanha e aí ele conhece um garçom italiano chamado Giovanni. Então é uma história aí também sobre bissexualidade, mexe um pouco com isso e foi bem aceito na época justamente por causa disso. O segundo livro é Viagem Solitária, Memórias de um Transsexual 30 anos depois, de João W. Nery, que foi o primeiro homem transexual no Brasil a fazer uma cirurgia, numa época em que existia um tabu muito forte e que praticamente não tinha uma representatividade, transexual masculino aqui no Brasil. E o livro é muito interessante, ele foi lançado no aniversário de 30 anos da cirurgia e mostra todo o processo de descoberta do João W. Nery, o processo para fazer a cirurgia, o depois, a aceitação dos amigos, da família, desse homem que se tornou um ícone da causa LGBT aqui no Brasil. Inclusive, muita gente não sabe, mas foi esse o livro que inspirou o personagem Ivan, da novela A Força do Querer, de 2017, novela da Glória Pérez, e foi muito importante na época para dar uma visibilidade para a causa transexual masculina, digamos assim. O terceiro livro é Boy Erased, de Garland Colin, foi lançado em 2016, Ele é um norte-americano, estadunidense, e é um livro também meio autobiográfico, mas não se trata da vida toda dele, e sim de uma fase, em que ele passou por um processo do que a gente chama aqui no Brasil hoje apelidado de cura gay. Ele foi filho de um pastor da Igreja Batista, muito conservador, e ele passou por todo esse processo para deixar de ser gay. É um livro que mexe muito com o conservadorismo dos Estados Unidos, sobretudo do sul dos Estados Unidos. É um livro muito bom e que trata de questões muito atuais do que a gente está vivendo hoje no Brasil, do conservadorismo mais religioso. O quarto livro é Me Chame Pelo Seu Nome, de Andrea Simon. É um livro que se tornou um best-seller aí nos últimos anos, mas que na verdade ele foi lançado em 2007, faz mais de 10 anos. E é um livro, um romance meio dramático aí de um jovem de 17 anos, ítalo-americano, que se apaixona por um homem mais velho, na faixa dos 25 anos, que trabalha com o pai dele no mundo acadêmico. É um livro muito ali sobre obsessão também, sobre o amor não correspondido, às vezes correspondido. E o filme teve uma repercussão muito grande, ainda mais entre o público LGBT. Inclusive venceu o Oscar de melhor roteiro adaptado. E o último livro é Amora, da Natália Borges Polesso, de 2016. É um conjunto de 33 contos, na verdade são narrativas, histórias, sempre com mulheres lésbicas. A autora falou que não é um livro sobre homossexualidade, é um livro sobre histórias, mas na verdade são todas histórias sobre mulheres lésbicas. No total são 50 personagens lésbicas, de diferentes idades, de diferentes raças, classes sociais. Então é um livro que conta histórias de vida normais, abordando temas como preconceito, ciúmes, amor, esperança, mas sempre nesse viés do amor feminino, o amor entre mulheres. Esse foi um livro que ganhou o prêmio Jabuti em 2016 na categoria Contos, Inclusive desbancou nomes super premiados, super canônicos da literatura, como Luiz Fernando Veríssimo. Foi uma coisa que surpreendeu na época e também faz parte das razões por que eu estou aqui indicando. Então, essas foram as minhas 5 dicas, mas é uma ponta do iceberg para quem quer começar a entender, começar a ler livros de temáticas LGBTs, pois esse é um universo muito interessante e muito vasto.